Vamos fazer um negócio seguinte, gráfico do Bitcoin, né? Querendo ameaçar aquele bootstrapzinho que a gente está comentando com vocês. Se a gente hoje descer mais um pouquinho para dentro desse triângulo aqui, ó, que vocês estão enxergando, não se assustem, não se apavorem, tá normal. Mas essa região aqui, essa é um forte suporte para o preço continuar subindo, tá, pessoal? Então, ainda até hoje à noite, se o mercado tiver uma barra de reversão aqui, uma barra verde que rejeite a queda, tá? Uma barra verde assim, ó, pessoal, que tiver uma barra verde com o corpo lá em cima, como se fosse um martelinho verde, nós podemos ter uma rejeição dessa queda e uma continuação da alta já logo em sequência, tá? Às vezes existem também falsos barras de reversões, quando o movimento de venda for muito forte. Então, por exemplo, quando o movimento de venda é muito forte, até às vezes aparece uma barra de reversão, ela ameaça romper no outro dia, quando ele perde, né? Quando ele rejeita essa barra, o preço continua caindo mais um pouquinho até o suporte mais forte, tá? Hoje, qual é o suporte mais forte? E aí, conforme o nosso excelente telespectador estava me ajudando aqui a mostrar essa ferramenta, ele colocou aqui essa ferramenta, então, para saber onde é a principal zona de volume dessa barra de alta aqui que nós tivemos, dessa sequência de alta. Então, atualmente, o preço do Bitcoin ele pode atingir aí o valor de $48 mil por unidade, se segurando nesse suporte, caso ele continue caindo ao longo dos próximos dias, entrando em um período de uma pequena acumulação para o preço continuar subindo nos próximos meses, tá? Então, a tendência de alta se mantém, beleza? Então, Bitcoin só se compra, não se vende. Quem vende Bitcoin acaba entrando na zona dos arrependidos, né? Independente da queda dos últimos dias aí, nós estamos acima ainda das médias de 8,80, lembrando muito bem que acima da média de 8 no gráfico semanal é a tendência principal do ativo no curto e médio prazo. Então, permanecemos ainda forte nas semanas consecutivas de alta acima da média de 9 ou na média de 8, tanto faz. Você pode colocar média de 9, média de 8. Eu gosto mais da média de 8 porque ela pode antecipar uma semana antes o movimento do Bitcoin, tá? Então, na média de 8 aqui, apontando para cima, enquanto ela se mantiver assim, a gente ainda tem suportes fortes. Então, os suportes mais fortes atualmente são 49 mil, né, $48 mil por unidade, tá? Que seria abaixo da última barra da última semana, da semana passada, no caso. E antes disso, então, 42 mil, caso o preço teria uma reversão majoritária de preço no curto ou médio prazo, caso ele perca essas duas regiões, então os $48 mil por unidade e $42 mil por unidade, o que eu acho ainda improvável, devido às notícias aí de forte estímulo financeiro, forte estímulo de dinheiro entrando e sendo injetado aí nos mais diversos mercados. Mercados de ações subindo lá fora, mercados de ações subindo em tudo que é lugar. Então, o estímulo financeiro aí que está sendo injetado por trilhões de dólares entrando na economia está valendo a pena, está fazendo com que os ativos continuem subindo e a gente que está exposto em criptomoedas e também outras pessoas que estão expostas em mercado de ações, ganhando bastante dinheiro e surfando essa alta maravilhosa, tá? Deixa eu ver aqui. Então, assim, no gráfico diário ele perdeu a média de 8 temporariamente, tá? Isso não quer dizer que ele vai ter uma grande queda, beleza? Pelo contrário, ele está testando essa região que foi o topo anterior, porque o que acontece? Aqui tem uma região, né, de Smart Money. Então, essa região de Smart Money está sendo testada, porque era um topo, desse topo ele está querendo testar esse topo para tentar fazer um fundo. Se ele formar um suporte nessa região, o preço poderá continuar subindo, então dando aí energia para essa barra de reversão, caso ela feche até as 9 horas da noite desta maneira, né? Então ele pode continuar subindo a partir desse ponto aqui. Se caso ele perder mais um pouco, então a primeira região que ele vai parar vai ser os $48 mil por unidade, e a segunda região, se caso ele perder essa região, o que eu acho improvável e acho mais difícil, e ele perdendo a média de 80 aqui no gráfico diário, a gente pode ver o Bitcoin buscar os $42 mil por unidade novamente, nos dando a oportunidade de comprar a preços mais interessantes, a um preço mais legal, tá? Caso ele venha para essa região, então ele vai provocar provavelmente uma lateralização, porque abaixo de 42 eu acho muito difícil nesse super ciclo de alta ele perder, então eu acho muito difícil ele perder essa região. Provavelmente ele faria, né, um fundo duplo mais alto aqui, ou algo nesse sentido, e depois continuaria subindo, tá? Ainda mantém a posição de que o Bitcoin, nesse período que nós estamos vivendo, o Bitcoin só se compra, não se vende,
é o meu mantra, né? Aquilo que eu repito. Independente se você surfa as grandes quedas de 80%, se você está sempre exposto durante toda a história do Bitcoin, você teve somente 9 milhões de valorização do seu patrimônio nos últimos 10 anos. E acredito que, apesar de não ter essa valorização para os próximos 10 anos, se você conseguir, sei lá, 1000%, 2000% nos próximos 10 anos, já está ótimo. É um ativo extremamente interessante para apostar que no futuro poderá ter uma forte valorização ao longo do tempo, porque alguns institucionais já estão encarando o Bitcoin hoje como o melhor ativo do mundo para a proteção de patrimônio e de capital, coisa que a gente já falava há 3, 4 anos, e coisa que, por exemplo, o nosso convidado Fernando Ulrich, que topou participar do Domingo do Bitcoin, fala desde 2013. Então, basicamente, é isso que acreditamos, é nisso que nos apoiamos, essa ideia de que Bitcoin só se compra, não se vende, tá? Todas as vezes que eu vendi Bitcoin, eu me arrependi. Todas as vezes. Todas as vezes que eu vendi Bitcoin, eu me arrependi. Todas as vezes que eu tentei encontrar fundo, encontrar topo, antes de todo mundo, eu me arrependi, eu perdi. Lembrando que você não, mesmo que você seja o melhor analista gráfico do mundo, todo mundo que faz análise gráfica no mundo todo e está acompanhando as oscilações do Bitcoin, eles não conseguem prever o futuro, porque senão era só todo mundo estudar análise gráfica e todo mundo ficava rico, porra. Mas não é assim que funciona, né? Para você ganhar dinheiro, você tem que assumir riscos. No pain, no gain, tá? Então, sem sacrifício, sem recompensa. Basicamente é isso, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no CoinMarketCap agora, tá? No CoinMarketCap, então,